Tá certo, cara. Certinho aqui. Valeu, gente. Até mais, tchau, tchau. Pessoal, então a gente vai começar, né? Então, eu só vou pedir novamente para todo mundo cuidar a questão do microfone, de deixar fechado. E só quem quiser falar alguma coisa, comentar, tiver algum problema, só manda ali no chat ou manda também no grupo do WhatsApp ali de vocês, bem tranquilo, tá? Então, vamos começar. Então, boa tarde, pessoal, para todo mundo. Eu sou a Grace, eu sou gestora de relacionamento no Inovativa Brasil e do Impacto também. E a gente está aqui com o Felipe, que Olá. também é gestor de relacionamento. E hoje a gente vai estar junto aqui com vocês para falar com a Jéssica, né, que vai estar ministrando esse Talk to Me, que é sobre pitch de impacto. Então, antes da gente só alinhar a dinâmica com vocês, que é um pouquinho diferente do que foi o workshop, a gente só tem um recado para vocês, porque essa semana vai estar finalizando o primeiro prazo ali de vocês realizarem a mentoria individual, né? Das 4 sessões a primeira. Então, quem ainda não fez, a avaliação, a gente pede, por favor, para darem atenção para isso, para deixarem todas as atividades em dia. Sobre agora o Talk to Me, qual que vai ser a dinâmica, então, hoje? A gente vai ter 30 minutos iniciais de apresentação sobre o conteúdo, onde a Jéssica vai mostrar para vocês a estrutura do pitch de impacto. E posteriormente a gente vai ter até uma hora de perguntas e respostas, onde vocês vão poder ver todas as nuances que vocês têm dúvidas, né? E se vocês quiserem ver coisas do pitch de vocês, ela vai estar disponível para ajudá-los. Portanto, durante a apresentação, vocês já podem ir mandando e encaminhando as perguntas no chat. Nós estaremos realizando a curadoria dessas perguntas, até para cuidar se não vai ter alguma repetida, e a gente vai repassar para o convidado. Quando ela finalizar a apresentação, a gente vai fazer essa mediação. Eu e o Felipe, vamos estar fazendo essas perguntas, tá? Então, é basicamente isso. Felipe. Obrigado, Grey. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a Jéssica, até para vocês conhecerem um pouquinho mais a nossa convidada de hoje. A Jéssica é sócia e líder da estratégia de gestão de impacto na Vox Capital, gestora pioneira em investimento de impacto no Brasil, formada em administração de empresas pela PUC de São Paulo e certificada em governança e conselho de administração pela Fundação Dom Cabral. Jéssica iniciou sua carreira na PwC, acumulando 8 anos de experiência em consultoria na área de operações. Além disso, atuou como voluntária em iniciativas de desenvolvimento de jovens da rede pública de ensino, com organizações como United Way e Junior Achievement, e também com refugiados no programa Citizenship 101 em Victoria, BC, no Canadá. Desde dezembro de 2016, co-lidera o grupo de métricas na prática, organizado pela ANT Brasil. Em julho de 2020, assumiu a posição de conselheira também na ANT Brasil. Jéssica, é um prazer ter você conosco aqui hoje e o Talk to Me dessa semana é todo seu. Muito obrigada, Grace. Muito obrigada, Felipe. Então, novamente, boa tarde a todas e todos. Espero que vocês estejam bem dentro do possível nesse contexto louco de pandemia, né? Esse home office mais forçado que a gente teve. Então, espero que estejam bem. E também já agradeço a disposição e interesse de participar de um programa como esse, estar aqui, né, em mais uma quarta-feira à tarde. Acho que isso já é um ponto para parabenizá-los e celebrar pela iniciativa. Então, parabéns pela jornada e por terem chegado, né, até esse momento. Antes de entrar no conteúdo especificamente, eu vou contar um pouquinho sobre a Vox. Acho que isso ajuda a entender, né, e desmificar um pouco o que é o investidor de impacto. Espero que vocês cheguem na jornada do investidor em algum momento, né? Isso faça parte da trajetória de vocês. Então, vou contar um pouquinho sobre isso. E aí eu entro especificamente nos pontos e reservei um momento no final para trazer alguns exemplos práticos de investidas nossa, né, na Vox. Espero não me alongar muito. De fato, as perguntas que vocês tiverem no chat, eu sou super desatenta aqui nessas ferramentas de conseguir falar e observar, mas aí no final a gente abre aí para um espaço mais de troca. Acho que essa tarde vai ser proveitosa se a gente puder interagir aí o máximo possível. Essa é a minha terceira participação no evento aí com vocês. Acho que a gente está no terceiro ano, se eu não me engano, que eu já estou com vocês, então é sempre um prazer e um aprendizado, né? Eu saio daqui pensando em pontos que a gente também deve estar olhando, considerando ou deixando mais claro, né, na interação com o investidor. Acho que vale também comentar que para a gente na Vox a relação de investimento é uma relação de casamento.
Então, os dois lados precisam estar satisfeitos e com expectativas alinhadas para entrar nessa relação. Então, conseguir, né, ter essa clareza de quais são os pontos importantes é fundamental. Então, eu aprendo muito com vocês nesse sentido também, porque faz a nossa barra e a nossa lição de casa ficar cada vez maior, tá bom? Então, vamos lá. Bom, para falar um pouquinho de Vox, né, a Vox ela é uma gestora de investimentos que traz, junto ali nas suas soluções financeiras, além do risco e retorno, o componente de impacto para o processo de tomada de decisão. A Vox é a primeira gestora no Brasil a trazer essa lógica. A gente iniciou nossa operação em 2009. E quando a gente fala sobre a integração do impacto com retorno e risco, traz também uma provocação de que o impacto sempre existiu, né? Todos os investimentos, todas as operações, todas as empresas geram algum tipo de impacto, seja ele positivo ou negativo, intencional ou não intencional. O que a gente faz aqui é trazer isso para a tomada de decisão. Então, conscientemente, a gente quer olhar para a dimensão do impacto que é gerado pelas empresas, pelos investimentos. O nosso objetivo maior, o nosso propósito é criar um mundo em que o fluxo do dinheiro gera abundância, equidade, transformações socioambientais positivas, né? E a gente faz isso, então, através de instrumentos financeiros que a gente oferta para os nossos investidores. Do outro lado, né, na outra ponta, a gente aporta capital em negócios que tenham aí, né, essa intenção social ou ambiental. Além de aportar o capital, a gente também apoia a gestão desses negócios, né, com todo suporte técnico, intelectual necessário, né, e que seja, obviamente, compatível com a posição de um investidor profissional, num fundo de venture capital ou de crédito, seja lá qual que é o veículo. Um outro ponto importante também, que faz parte da nossa proposta de valor, né, como um todo, é articular rede e gerar conteúdo para o campo. Então, a Vox surge em 2009, quando o investimento de impacto não existia no Brasil, e de lá para cá a gente vem atuando fortemente no fomento do campo. Então, o que eu estou fazendo hoje aqui com vocês faz parte da nossa missão maior, né? Promover cada vez mais as discussões e gerar a possibilidade, pavimentar o caminho para que novos players, seja do ponto de vista de negócio, investidores ou outros atores, se construam e se fortaleçam. Bom, acho que em resumo, o que a gente, né, no final do dia, o que a gente está fazendo é investir em tecnologia inovadora, com potencial de escala e que pode transformar aí a sociedade. Eu trouxe para vocês também aqui a fim mais consultivo, né? Quando a gente olha para um espectro de investimento, eu posso ter ali de um lado, desde os investimentos que a gente considera tradicional, que estão olhando só para o componente financeiro, até os investimentos filantrópicos, que só olham para impacto. Então, provavelmente, vocês devem estar ouvindo cada vez mais a questão sobre o que é investimento de impacto, onde está a ESG nesse mundo todo. Aqui é um espectro que a gente construiu para conseguir posicionar a diferença de cada uma dessas modalidades de investimento. E aí, como vocês podem ver aqui, a Vox está no meio, né? A Vox trabalha aqui com o que a gente considera de investimento de impacto. E num modelo que a gente não abre mão de retorno para gerar impacto, a gente concilia os dois objetivos, né? Financeiro e de impacto, tá bom? Mas vale pensar que quando a gente está falando sobre as modalidades, existem outras teses de investimento, outros perfis de investidores. Aqui é só para delimitar e demonstrar como que funciona para a Vox especificamente, tá? Nessa trajetória, né, de mais de 10 anos aí da Vox, 11 anos em 2020, a gente tem 3 fundos de investimento, mais de 200 milhões de reais sob gestão, já investimos em mais de 29 empresas e, na nossa estimativa, mais de 30 milhões de pessoas foram servidas pelo nosso portfólio, né? Como eu comentei, a gente tem uma intenção muito ativa em fomentar o ecossistema. A gente foi eleito aí pelo 7º ano consecutivo um dos 50 principais investidores de impacto no mundo. A gente já se tornou case de Harvard. A gente já participou de várias outras iniciativas que eu estou colocando aqui como exemplo, e acho que vale destacar
a nossa participação na BVCAP, né, liderando aí o grupo de trabalho de investimento de impacto. Então, tem uma bola aí, uma discussão integrada com os investidores tradicionais, né? A gente faz parte desse grupo justamente para fomentar essa filosofia do investimento de impacto. Bom, e aí, quando a gente fala sobre o que é, então, negócios de impacto, vocês vão perceber que tem definições mais amplas, cada investidor vai trazer e vai calibrar isso para a sua tese, e aqui eu trouxe pontos gerais e centrais sobre o que é para a gente na Vox, né? Então, negócios de impacto são empresas com fins lucrativos, então é proposital estar negritado essa parte aqui da frase. É importante que ele tenha um impacto como parte central do negócio, então a gente chama que é o impacto no core business. Vocês vão perceber e já devem estar percebendo que tem várias maneiras de se entregar impacto, né? Pode ser pelo meio, pela cadeia de fornecedores, pela sua característica da sua mão de obra interna. Para a Vox, o que a gente busca são negócios que trabalham o impacto através das suas soluções, né? Através do seu core business. E aí vem aqui o segundo ponto, que para a gente é importante que essas soluções elas trabalhem em escala, né? Considerando aí o Brasil um país com dimensões continentais, a escala para a gente é fundamental, né? E que eles estejam essas soluções vinculadas com problemas reais da população, né? E preferencialmente em setores que a gente está atuando, que são saúde, educação e serviços financeiros. No último ano, eu diria, a gente vem estudando ampliar a nossa tese de investimento, olhando inclusive para pilares no meio ambiente, né? Questões de alimentações, outros setores, outras teses, mas eu diria que os eixos principais de atuação da Vox são esses setores aqui que eu destaquei para vocês, tá? Um outro ponto central para a gente, quando a gente considera negócios de impacto, são olhar para modelos que sejam capazes de quantificar e qualificar esse impacto gerado. Então, não adianta o impacto ser só narrativa, ser só falar ali na intenção, mas como que a gente conseguiria, no dia a dia, né, acompanhar esse desempenho. Assim como se acompanha o desempenho financeiro, é importante que essa intenção de impacto ela seja passível de mensurar. Tá? Essa é uma definição que está bastante alinhada com o GIN. O GIN é o Global Impact Investing Network, com algumas calibragens, adaptações para a gente, mas eu diria que está bem em linha com as principais definições globais sobre impacto. Então, aqui já caindo especificamente no nosso conteúdo de hoje, né? Eu fiquei com a tarefa de apresentar para vocês quais são aí os pontos ou temáticas importantes para um pitch de impacto. Acho que o primeiro ponto para colocar é que um pitch de impacto, os elementos em si, ele não deve variar muito de um pitch tradicional, né? Então, para quem tem expectativa de pensar pitch de impacto como um pitch adicional, agregado ao pitch principal, já é o primeiro mito que a gente tem que derrubar, né? Quando a gente fala sobre o pitch de um negócio de impacto, ele está seguindo os elementos de um pitch tradicional, né, convencional, mas o que muda é a ênfase que a gente dá para algum desses tópicos e como que a gente desdobra essa visão de impacto durante esse pitch. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês não deve ser nada que vocês nunca viram, falar, nossa, eu nunca tinha ouvido falar que um pitch tem que apresentar o problema. Isso é básico, né? Nunca tinha ouvido falar que um pitch tem que apresentar a proposta de valor. É o que vai estar aqui. A diferença é que eu vou mostrar para vocês como que impacto, né, entra dentro desses pilares que vocês já estão bastante acostumados, tá? Bom, de um ponto de vista, até antes de entrar para o pitch em si, eu quis mostrar aqui para vocês o processo de investimento da Vox, que é só para vocês entenderem as informações que eu vou destacando e que, portanto, na fase de avaliação de investimento, elas são super importantes, né? Então, aqui, falando especificamente de impacto, na fase de pré-investimento, avaliação ali das empresas, a gente vai tentar entender quais são as temáticas de impacto, os setores, os desafios, as hipóteses que esse negócio pretende endereçar, fazer um link com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, os famosos ODS,
a gente constrói junto com o empreendedor a teoria da mudança, né? A gente aprofunda uma análise de impacto baseada numa metodologia do Impact Managed Project, que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, e a gente faz ali toda uma avaliação da intencionalidade do time, né? Do time de empreendedores, empreendedoras que fazem parte aí desse negócio. Isso tudo são uma análise feita em paralelo, ali junto, integrada com a análise financeira. Então, o nosso processo de investimento também é um processo que passa pelas mesmas etapas que uma gestora convencional. Acho que a diferença aqui é que o nosso olhar está ampliado. A gente não olha só para essa primeira camada, que é o mais usual que vocês veem aí com outros investidores. A gente agrega essa expectativa de impacto nessa segunda camada que eu destaquei aqui. Bom, para a gente ir, né, para eu dividir com vocês, eu como sócia da Vox, na frente de uma gestora de investimento, o que são pontos principais que eu quero olhar quando chega um negócio até a gente? E aí vou puxar um pouquinho mais sardinha para impacto, né? No meu time, os meus sócios, outras pessoas vão ter a cabeça mais financeira, operacional, mercado. Eu sou, de fato, a pessoa que tem o chapéu mais de impacto, porque isso faz parte da minha área de atuação. Mas, de uma maneira geral, o que para a Vox é importante, né? A gente quer entender qual que é a intencionalidade desse time, né, empreendedor, as pessoas que estão por detrás do negócio. Não adianta só a solução ser incrível, mas a conexão que essas pessoas têm com o problema que elas querem endereçar, para a gente é tão importante quanto. Porque a proposta de valor, a solução em si, ela vai ser pivotada, repivotada, é natural que mudanças vão acontecendo. Mas ela tem que estar amarrada numa essência, numa premissa maior, que é qual é a intenção desse time. Então, a gente faz algumas análises na Vox, a gente busca entender qual que é a conexão desse time com o problema que eles querem resolver. Essa conexão, quando a gente fala de negócios tradicionais, né, que a pessoa não tá pensando em impacto, geralmente a intenção está vinculada com a oportunidade de mercado, né, e sem juízos de valor. É isso. Quando a gente olha para impacto, o empreendedor que está querendo empreender com impacto, ele está num nível maior de profundidade com essa intenção. Está vendo, sim, uma oportunidade de mercado, mas está vendo ali qual que é o problema que se quer resolver, qual que é o problema social e ambiental que se quer resolver. É comum ter muitos empreendedores que têm uma conexão pessoal, inclusive, com esse problema, né? Teve, na sua experiência, na sua trajetória, algo que conectou com este problema e, por isso, motivou para fazer esse investimento, para empreender este negócio. Nessa camada de intenção, para a gente importa menos se você coloca a chancelazinha, escreve aqui um bottom, sou um empreendedor de impacto, e é muito mais, isso para mim acaba no final das contas trazendo pouca informação, é muito mais entender qual que é a sua relação e como vocês como empreendedores enxergam de novo esse problema, tá? A intenção é nesse sentido. Um outro ponto muito importante para a gente é que o problema que se pretende resolver com essa solução seja relevante do ponto de vista social ou ambiental. Então, muito legal ter soluções que estão trabalhando alguma necessidade de consumo um pouco mais supérfluo, coisa desse sentido. Problema nenhum, sem juízo de valor em relação a isso. Mas para a gente, na Vox, o que a gente está buscando são soluções que resolvam problemas relevantes para a sociedade brasileira. A gente, nos nossos 2 primeiros fundos, a gente olhou para isso muito em torno da desigualdade. Então, que soluções são capazes de ajudar a diminuir a desigualdade social do nosso país? Nos fundos que a gente está lançando agora, a gente está expandindo isso não só para a desigualdade, mas para outros aspectos também de relevância que a gente tenha no Brasil. Mas acho que a mensagem central que fica aqui é pensar que a solução precisa, né, resolver aí um problema relevante. E o último ponto-chave para a gente é a capacidade de entrega desse negócio. Então, entendemos que isso é um problema real, que é um problema relevante. Qual que é a capacidade que esse negócio tem para endereçar esse problema?
Então, por exemplo, né, eu posso identificar um tipo de problema de saúde especificamente, mas vamos consensuar que isso é um problema de fato que atinge a população brasileira em termos de volume de pessoas, em termos de profundidade desse problema, mas a solução não é a melhor alternativa para resolver aquilo. Isso acontece, a gente já viu algumas vezes. Na medida que a gente vai estudando o que é aquele problema, a gente percebe que a solução não tem, de fato, a capacidade de endereçar. Então, quando eu coloco aqui capacidade de entrega, é que a gente vai querer muito perceber nesse pitch como que esse negócio endereça, resolve o problema. Bom, elementos do pitch que é super importante para a gente validar essa visão de impacto, né? O dimensionamento do problema, como que ele se manifesta, quem que é o seu público-alvo, principalmente quando a gente está falando em relação a acesso, quando esse problema está vinculado à falta de acesso ou à qualificação de um acesso, para quem, isso é importante saber, né? Qual que é o propósito, então, dado esse problema, como que o negócio, né, qual que é a sua razão de existir, qual que é o seu objetivo maior, né, em termos de propósito. Qual que é a proposta de valor, né? Então, esse segundo bloquinho aqui já vai mais específico para a solução. Então, qual que é a proposta de valor? Como que é o modelo desse negócio? Que tipo de produto ou serviço está sendo oferecido? E esse último bloco que eu destaquei aqui, indicadores de depoimento, são maneiras de a gente ir evidenciando aquela capacidade de entrega que eu comentei no slide anterior. Né? Então, aqui, entendi a narrativa, entendi a intenção, é sempre muito bem visto quando em um pitch a gente já começa a demonstrar resultados, né? Resultados desse desempenho, tanto de impacto quanto financeiro, mostrando a capacidade desse time empreendedor a endereçar esse problema. A figura aqui em cima que eu trouxe para vocês também é uma provocação importante, que para a gente, impacto, ele precisa estar inserido, embutido nesse core business, igual eu comentei lá no comecinho, parece óbvio, mas não é tão óbvio. Então, impacto não é uma camada adicional que vem. Então, eu tenho o financeiro, eu tenho o operacional, eu tenho a minha área que está olhando para pessoas, eu tenho várias áreas, aqui eu só citei alguns exemplos. E aí, impacto é uma coisa que, né, em alguns momentos eu acoplo, em algum momento eu tiro. Não, para a gente é importante que o impacto esteja, né, intrínseco aí. E quando isso existe realmente, né, todo o negócio ele se movimenta já considerando informações de impacto. Desde para onde que eu vou ampliar, né? Qual que é a minha abrangência geográfica, aonde que eu vou começar a colocar a minha força de vendas, por exemplo. A informação de impacto, considerando aonde que esse público que você quer atingir, aonde esse problema mais se manifesta. Então, a decisão de expansão está considerando impacto. Precificação, está considerando impacto. Experiência do usuário, está considerando os componentes de impacto. Então, essa figura aqui no canto superior é para conseguir, né, ir martelando, reforçando esse ponto para vocês que impacto não está apartado, ele está em tudo. E aqui alguns exemplozinhos de como que a gente começa, então. Então, o primeiro ponto que eu destaco é que esse pitch tem que conseguir demonstrar a clareza do seu propósito. E é isso, na Vox, a gente propõe um exercício muito simples, né, que é baseado numa construção, ele é simples da maneira que ele se expressa, mas obviamente que já tem conversas, brainstorms, que o time empreendedor precisa ter para chegar nessas afirmações. Mas o que a gente estimula que se faça é um exercício, né, para pensar propósito baseado nesses três principais componentes, né? Qual que é a ação principal, o verbo que esse negócio consegue resumir a sua missão, aquilo que ela faz, né? Qual que é o seu objeto, então para quem que ela faz? E qual que é a consequência esperada? Por que se faz tal coisa, né? Então aqui é só uma sugestãozinha de como pensar e construir o seu propósito. Mas esse é um dos pontos principais que a gente destaca e que quando eu vejo um pitch já estou indo ali para entender o que essa empresa quer, né? Qual que é o seu objetivo principal ali, resultados principais. Ele se expressa através do propósito. Alguns outros componentes que eu trouxe para ajudar na reflexão, né? Quando a gente está pensando aí o impacto da solução.
o Impact Managed Project é um consenso global que reuniu mais de 2.000 atores ao redor aí do mundo para discutir de que quando eu penso em impacto, o que eu deveria estar considerando, né? Assim que como a gente pensar investimento, né, do ponto de vista financeiro, já se consensua que tem que olhar para qual que é o retorno, o risco e a liquidez. Quando a gente fala de impacto, qual que seria esse equivalente? Então, esse consenso, esse Impact Managed Project desenhou 5 dimensões. Que é, quando eu vou falar sobre impacto, eu tenho que falar o quê, né? O que é que essa solução pretende resolver, que tipo de resultado, né? É um resultado positivo, é negativo, é relevante, não é relevante? Aí o segundo ponto é o para quem, né? Porque muda essa visão de impacto. É para alguém que já tem acesso, é para um aluno do ensino privado ou do ensino público, né? Isso muda a perspectiva também de impacto, o nível de vulnerabilidade que esse público-alvo pode ter, né, em relação a esse problema. O quanto está sendo feito, então eu estou fazendo uma escala de 10 ou uma escala de 1 milhão? Né? Isso é profundo ou é raso? Isso dura muito tempo, né? O efeito na vida dessa pessoa é um efeito de longo prazo ou de curto prazo? Tudo isso fica nessa dimensão do quanto. A próxima é a dimensão de contribuição. Então, qual que é, de fato, a contribuição do negócio em melhorar, né, a condição de vida ou do planeta daquele usuário? E, por fim, uma dimensão de risco, né? Se fala muito dos riscos financeiros, riscos de mercado, riscos operacionais. Aqui o Impact Managed Project traz a provocação de quais são os riscos de impacto, o risco daquele efeito ser diferente do que se era esperado. Bom, voltando aí para os componentes do pitch, essa parte aqui foi mais para vocês ampliarem essa visão de impacto e considerar isso quando está pensando no propósito e capacidade da solução. O segundo ponto para a gente que é bem importante é ver num pitch a narrativa, né? A narrativa que explica o que essa startup faz. Então, de uma maneira que seja muito objetiva, que seja clara, né? Então, o que vocês são, o que vocês resolvem, vou bater bastante na tecla do problema, qual que é o benefício, né? Qual que é o resultado esperado para as pessoas a partir do contato com essa solução, quem são essas pessoas, né? E como que esse modelo de negócio se viabiliza. Aqui eu trouxe uma construçãozinha bem simples, né, de narrativa que deveria estar sendo contada aí num pitch. E aí, nessa nossa visão, pode-se trazer aqui também a perspectiva lá do propósito que eu falei anteriormente. Outro componente muito importante para a gente num pitch é a formação da equipe, né? Então, do ponto de vista de capacidade dessa equipe estar vinculada, conseguir entregar, né, as promessas desse negócio, mas também é super interessante se puder já aqui trazer quais são as motivações que fizeram esse empreendedor a empreender este negócio. Então, aqui responde aquela minha demanda que eu comentei com vocês lá no começo sobre entender a intencionalidade. Trazer isso para o pitch é valorizado por nós na Vox. Aqui um quarto componente é aprofundar mais, né, sobre o problema. Então, por que o mundo, né, precisa da sua empresa? E aí você pode contar, né, como que o cliente, esse usuário se relaciona hoje, né, sem a existência da sua solução. Como que é a relação hoje, né, entre o usuário e o que é oferecido pelo mercado, trazendo estatísticas, fontes relevantes, né, extrapolar informações que ajude esse investidor, né, a entender e qualificar a relevância desse problema, né? E uma outra dica que eu costumo dar aqui é pensar sempre que o investidor ele não está acostumado com seus jargões, né? Muitas vezes vocês como empreendedores estão tão aprofundado naquele setor, naquele mercado, que acha que todo mundo entende todos os jargões, todas as siglas. Tem que trazer o mais explicado possível, né? A partir da premissa que nem todo mundo tem um conhecimento tão profundo, né? Ou que esses jargões pode ser que ele não seja amplamente conhecido como vocês imaginam.
Aí a gente já sai, então, já caminha para uma parte mais prática, então, como que essa solução vai resolver o problema, né? Que é um pouquinho mais de detalhe de perguntas que eu sugiro serem provocadas, então, melhora a vida de quem, como que ele pode ser resolvido, como que acontece quando isso é posto em prática, né? Aqui a dica é focar no resultado obtido. Então, se tiver dados, se tiver informações, aquele papo dos indicadores que eu falei lá no comecinho, já pode começar a ser amarrado aqui quando você apresenta a solução. E esses indicadores pode ser quali, pode ser quant, né? Pode ser, é bem interessante quando você tem a percepção dos usuários, que é uma informação mais quali, mas que ajuda a trazer, tangibilizar, né, a capacidade da solução. Outro ponto importante de ter no pitch é demonstrar o desenvolvimento do produto, né? Então, muitas vezes tem coisas que você está ali apresentando que, puta, isso aqui está no meu roadmap para desenvolvimento. Eu preciso entender como que está hoje, né? Como que eu entendo separar essa visão do que é o atual, do que é o esperado para os próximos passos, inclusive pós-investimento. Então, o que o produto faz hoje que já resolve parte deste problema, né? E trazer isso de maneira mais explícita possível, foto, imagem, coisas que ajudem a tangibilizar o que é a solução. E nessa parte também é muito legal conseguir trazer uma perspectiva do que o seu produto faz que é melhor do que o que existe atualmente, né? Então, focar realmente em pontos de diferencial, não ficar chovendo no molhado, né? Então, não, a minha solução, ela é melhor por isso, isso e isso, né? Não precisa explicitamente essa frase, mas conseguir trazer esse olhar do diferencial. Deixar claro o modelo de negócio, então eu vejo com frequência toda uma confusão de quem que é o meu público-alvo. Às vezes as pessoas confundem cliente pagante de cliente que é o usuário em si. Então é importante que na etapa do pitch, que vocês vão falar sobre o modelo de negócio, deixe claro isso. Tem muitas situações que o usuário e o cliente pagante é o mesmo indivíduo, mas é comum ter outras... soluções é onde o cliente pagante e o usuário são pessoas diferentes, né? Então, na etapa de modelo de negócio, deixar isso claro. Além de, obviamente, começar a mostrar quanto que se paga, né? Quem é que paga, quanto se paga, quem é que usa, com que frequência que é utilizado. Isso são perguntas mais básicas, mas que ajudam a deixar mais claro como que é esse modelo de negócio. E, de novo, aqui, se puder trazer informações de indicadores, então, quanto que já foi vendido, né? Quais são os dados que ajudam a evidenciar a capacidade de tração do negócio. E aí eu coloquei aqui alguns pontos de informações adicionais que podem ser interessantes, né? E que é importante num pitch, mas que não coloquei no super nível de detalhe de perguntas, mas que é importante vocês considerarem. Então, roadmap de desenvolvimento, obviamente que visão do mercado consumidor, os concorrentes, crescimento atual e projeções, o uso do recurso, né? Então, os componentes anteriores que eu dei mais destaque tem um vínculo bem direto com o impacto. Aqui, obviamente, é importante, a gente vai estar considerando também coisas de impacto, mas às vezes você já traz uma informação que é um pouco mais voltada para mercado, né? Então, concorrente muitas vezes voltado mais para oportunidade de mercado. Bom, eu já ultrapassei os meus 30 minutinhos, mas eu vou gastar mais 5, tá, Grace? Só para trazer alguns exemplos práticos. Tá? Tranquilo. Bom, o primeiro exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo da Avante. Esse aqui são telas do pitch da Avante. O pitch da Avante, a Avante é uma das nossas investidas pelo Fundo 1, é uma fintech que oferece acesso a microcrédito para microempreendedores, sobretudo no Nordeste do Brasil. Tá? Aqui são alguns dos slides. O pitch da Avante tem mais coisas do que isso, muito mais coisas do que isso, mas eu quis trazer alguns exemplos de como a informação de impacto está junto nesse pitch, né? Então, quando a Avante fala sobre o cliente dela, ela traz a Dona Maria da Coxinha, que é uma cliente real, né? A gente, inclusive, fez até um mini documentário com a Dona Maria da Coxinha. E traz palavras da Dona Maria da Coxinha para ajudar a qualificar, ajudar a tangibilizar como que é a percepção de impacto
por quem está sendo de fato beneficiado lá na ponta. Então aqui eles usam o caso da Dona Maria da Coxinha e extrapolam, né, para o mercado, né? Então, assim como a Dona Maria da Coxinha, quantos outros milhões de microempreendedores também têm acesso a crédito negado, né? Então aqui ajuda, é um slide bem objetivo, bem direto para explicar o público-alvo. Outro slide que eu quis destacar são a maneira que a Avante explica o que eles fazem, né? Então, de novo, uma informação bem objetiva, com foto, informação que ajuda a tangibilizar o que é, e aí eles vão destacando alguns dados, né? Alguns indicadores, né? Que aqui eu tirei, obviamente, os resultados, porque é uma informação confidencial, mas alguns exemplos de indicadores que ajudam o investidor a entender o que eles fazem. Tá? E aqui, no caso deles, eles têm uma intenção de ter recorrência do cliente, né? Que a Dona Maria da Coxinha, ela tem a Avante como fonte ali sempre confiável para tomada de crédito, para uso de capital de giro, tal. Então aqui você vê que eles destacam, inclusive, que a Dona Maria da Coxinha é um exemplo de cliente que tem recorrência. Então você vê que ela vira um personagem central ao longo de todo o pitch. Aqui um outro slide que eles destacam no pitch é como eles fazem isso. Então, lá quando eu comentei agora com vocês, como que funciona o modelo de negócio, como que é a interação, quem paga, né? Quais são as etapas. Aqui eles explicam, sempre com informações muito ilustrativas, né? Para ficar claro aqui para o investidor. E, novamente, Dona Maria da Coxinha como personagem central. Eles destacam também o que eles acreditam, né? Pontos principais para eles, então no sentido da eficiência e de fazer com que os clientes amem, sejam vidrados para o seu produto. E aqui eles trazem mais um depoimento, mais uma statement de um outro usuário, né? Aqui nesse que está no meio, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eles mostram aqui no que eles acreditam, eles falam mais sobre a Dona Maria da Coxinha, tem até uma demonstração do que era o microempreendimento da Dona Maria da Coxinha antes de receber o investimento e depois. Então você vê que aqui, todas aquelas informações que eu comentei, de qual que é o tamanho do problema, né? O slide 1 aqui demonstrou. Qual que é a capacidade do negócio de endereçar isso, né? Como que eles quantificam, o modelo de negócio, tudo isso a Avante embutiu no pitch. Então, não é uma sessão específica de impacto, é isso que eu estou querendo defender, tá? Não tem uma sessão específica do impacto. O impacto está dentro todos esses componentes. Aqui um outro caso que eu trouxe, que é da Cellcoin. A Cellcoin foi investida pelo nosso fundo 2, o FIP2. Ela é uma fintech que opera, ela possibilita que microempreendedores se tornem terminais bancários ambulantes, como se eles fossem lotéricas ambulantes, né? E que isso é super importante em regiões onde a gente tem muitas pessoas desbancarizadas e que são dependentes ainda das agências físicas, né, para fazer pagamento de conta. Então, no pitch da Cellcoin, eles começam no pitch destacando a relevância desse problema, né? Mostrando como o simples ato de pagamento de conta no Brasil é um issue, é um problema. E aí eles vão justificando por que isso é um problema, né? Tudo isso aqui me ajuda como investidora a entender, né, e ampliar minha visão sobre a relevância desse problema. Um último exemplo aqui é um exemplo da ProRades. A ProRades é uma empresa investida pelo nosso fundo 1. Ela está no setor de saúde, né? E ela está trabalhando principalmente com o mercado de telemedicina e voltado para a radiologia. Então, aqui no pitch da ProRades, eles destacam novamente o problema junto com a oportunidade, né? E mostram aí, comparando inclusive Brasil e outros países, né? Para demonstrar o nosso déficit em termos de profissionais. Bom, esses 3 exemplos, né? Aqui é para ajudar a vocês tangibilizarem as coisas que eu fui colocando.